texto diz assim: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir não somente no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Bom, nós estamos já há algumas semanas aí estudando esse texto de Efésios, né, e já deu para perceber que é muito profundo, é muita coisa. O apóstolo Paulo parece estar muito inspirado, é claro que está, né? Mas ele está inspirado e vai falando, e vai agregando, e vai agregando, e vai agregando, e você tem aqui o segundo parágrafo maior das cartas paulinas, do versículo 15 até o versículo 20. O ponto final é só no versículo 20. Parece que eles não tinham isso, né? Nós é que colocamos, mas parece que não tem fim. É uma coisa que chama a outra, e assim por diante. A carta começa, como nós já vimos, uma doxologia, em que Deus é exaltado por seu plano, por aplicação do seu plano e pela execução do seu plano. Na verdade, a execução é a segunda. E a aplicação, no caso aí, o Espírito Santo. Essa carta é talhada pelo Espírito Santo. Se você, mesmo que quando não é mencionado categoricamente, visivelmente, o Espírito Santo está em toda a carta. Então, nós temos essa dinâmica da Trindade nesta carta, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O apóstolo Paulo louvou a Deus. Parece um culto, a gente pode até imaginar como é que era a liturgia da igreja antiga, da igreja primitiva, ou paulina. Começava-se com louvor, um louvor ia levando ao outro, daqui a pouco passava-se a ação de graças. O louvor, então, precede a ação de graças aqui. A ação de graças é pelo que Deus já fez. O apóstolo Paulo também reconhece que esses irmãos e irmãs da igreja aí, a gente não sabe direito se é realmente de Éfeso, eu já falei isso, né? Esses irmãos, eles têm uma coisa que dá uma dinâmica para a vida cristã. A fé, o amor. E ele vai falar agora da esperança, como ele já tem falando. Então, o apóstolo Paulo, ele agradece pelas virtudes que essa igreja tem, mas também pede. É interessante porque a parte do agradecimento é menor do que a petição. A petição é longa, mas ela trata justamente, ou vamos dizer, em suma, do conhecimento de Deus. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus na sua inteireza, no seu amor, na sua misericórdia, na sua grandeza. É isso que o apóstolo Paulo está falando em outras palavras. Eu estou aqui resumindo aquilo que ele fala. Nós já vimos também que o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e aqui vem duas características muito importantes, Jesus Cristo, né, ele é o Senhor. Então você tem Jesus como o Messias, de uma maneira muito forte e clara no judaísmo, ou seja, para os judeus, ele é o Messias, e ele é o Senhor. E aí pinça o lado dos gentios. Quando Jesus é apresentado como Senhor, eles pensam já no imperador. E aqui o texto vai dizer que Jesus é sobre o imperador, ele é mais do que imperador. Usando uma palavra antiga, ele é o Pantocrator, o Senhor ou o domínio sobre todos os poderes. Então essa é uma característica desse texto, e que nós vamos vendo a grandeza. No versículo 19 diz assim: qual a suprema grandeza do seu poder. Então eu quero parar nesse versículo. Qual a suprema grandeza do seu poder para os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Veja que parecem sinônimos. Então você tem aqui
segundo a eficácia da força do seu poder. São 3 palavras que Paulo usa. A primeira é, deixa eu ver aqui, dinamels, ou seja, da onde vem a palavra dinamite. É um poder, alguma coisa assim, gloriosa, majestosa, retumbante. Daí ele vai dizer também uma outra palavra, que é traduzida aqui por grandeza do seu poder, segundo a eficácia. Daí já vem a energia. Então ele usa dínamos, que é um poder, energia, que é poder ainda, e depois ele usa uma outra palavra grega, que é kratos, não onde vem democrata. Kratos é poder dado ao povo, ou pelo povo, democracia. Pantocrato é aquele que tem todo o poder. Então ele usa as 3 palavras. Por quê? Porque uma não dá conta de tudo. Não dá conta de toda essa maravilha, dessa grandeza do chamamento dos crentes. Olha que coisa linda. Ele diz da riqueza da sua glória. E aí vale a pena a gente pensar um pouquinho. Do que se fala quando diz que nós falamos do amor de Deus? Que está embutido aqui no texto todo. Amor, capítulo 3 de João, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. É ligado com isso daqui. Na verdade, o amor de Deus se manifesta em Cristo quando Ele dá a vida, entrega a vida por nós. Isso daí ele poderia até fazer isso de conta própria. Digamos, um ser humano vai lá e se entrega. Este é o amor de Deus. Um amor que se entrega, que sacrifica. Por outro lado, nós temos o poder. Então, temos o amor que é revelado na morte de Jesus Cristo e temos o poder que é revelado na ressurreição. Amor e poder. Você tem um amor que derrama a vida, e o poder que ressuscita a vida, que dá vida de novo. O apóstolo Paulo tem todas essas marcas, todas essas grandezas, características que ele está dizendo, que está ocorrendo, exercendo em Cristo, de tal maneira, todo esse poder, a força da energia do seu poder, olha só, para dizer uma coisa só, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Aí é o poder que tirou Jesus, que é um poder que emana de Deus, o poder que tirou Jesus da morte, do sepulcro, é um poder que está à disposição da igreja. E aí a gente fica, caramba, mas como que é isso? Está à disposição da igreja. Esse poder é o que anima a igreja para fazer e realizar a sua obra. É também o poder que vai nos levar, no final de toda a história, ressuscitados na presença de Deus, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar. Então, a glória, o poder é ressuscitar e fazer assentar-se na glória. Então, você tem aí morte, ressurreição e entronização. Tudo isso na obra de Cristo. Falta agora uma. Qual é? A vinda. Então, a gente espera essa outra parte da obra. O texto aqui diz que ele se sentou à direita nos lugares celestiais. Na verdade, esses lugares celestiais é uma outra dimensão que nós não conseguimos entender plenamente, porque está no âmbito espiritual. Ou seja, lugares espirituais. Sentou-se à direita. O lugar à direita é um lugar de honra. Então, o fato, usando aí Daniel 7, o Daniel vê, então, alguém como filho do homem, entronizado em glória. É uma antecipação do que é Jesus, do que Jesus está à direita de Deus Pai. Jesus é a visibilidade do Deus Pai nesse trono. Uma coisa que me chama a atenção, e o texto aqui já falou de sabedoria, eu lendo um texto que dizia o seguinte, que um exemplo de sabedoria, porque o texto diz assim, que vos dê espírito de sabedoria e de pleno conhecimento dele. Essa questão da sabedoria, um exemplo é Estevão. Estevão tinha um conhecimento enorme e, ao mesmo tempo, tinha sabedoria para saber o momento para falar. Saber, não basta você conhecer, você também tem que saber. Você pode ter muita informação, mas precisa da sabedoria para aplicar na hora certa esse conhecimento. O apóstolo Paulo, em certo sentido, está mencionando isso, que nós saibamos aplicar isto.
Quando ele diz que Jesus ele foi glorificado nos lugares celestiais, ele vai colocar algumas coisas que talvez as pessoas estivessem especulando. Há muita da especulação no período anterior de Jesus Cristo, muitos livros. Uma coisa que eu descobri esses dias aí, às vezes nós achamos que eles eram muito letrados, na verdade só 3% da comunidade judaica, mesmo de Israel, era letrada. Só 3% conseguia ler os textos. Então nós já temos aí uma vantagem em termos de qualidade, né? Você tem condições de ler a Escritura que as pessoas não tinham. Então era muito ouvido mesmo, escutando as Escrituras, né? E a outra coisa, levando uma coisa a outra, né? É que essa questão, como eu queria dizer, esses nomes, né? Que é a especulação no versículo 21, acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Veja que são palavras que ele usou antes, né? Força, a energia da força, do seu poder. E aqui ele coloca coisas, do ponto de vista de um leitor comum, ele vai perceber o seguinte, ele parece que está dando uma cutucada no Império Romano. O Império Romano tinha uma certa hierarquia em que situava príncipes. Um príncipe é alguém que tem uma autoridade, um poder sobre um determinado lugar, né? Por exemplo, quando Lutero consegue fazer a reforma, porque ele tinha o auxílio de um príncipe. Se ele fosse em outro lugar, ele poderia até ser morto. E há um casamento aí das coisas, muito do timing de Deus, né? Então você tem, por exemplo, certos príncipes alemães que abraçaram a reforma, e outros não. Depende da sua região, do seu poder ali. Mesmo que seja, ainda temos o Principado de Mônaco, né? Você pensa que príncipe é filho de rei, nem sempre. Às vezes ele é o dominador mesmo. No Império Romano, príncipes era um título dado ao imperador. O que é príncipes? O primeiro cidadão. A palavra príncipe tem esse sentido. É o primeiro cidadão. No caso, seria, temporariamente, o presidente, né, de algum lugar, de algum sistema democrático. Então, essas possibilidades, principado, potestade, poder, domínio, isso daí tem dois aspectos. Um aspecto físico, ou seja, Jesus é acima de qualquer reino, de qualquer príncipe, de qualquer governador, de qualquer pessoa que se possa nomear como um poder, visivelmente e invisivelmente. Ou seja, os principados malignos, e você pode olhar lá no capítulo, lá no livro de Daniel, você vai encontrar algumas menções disso. Então, mesmo aquilo que não é visto, também está sob os pés de Jesus. Filipenses diz isso de uma maneira muito clara, que Deus o elevou de tal maneira que nenhum nome para se mencionar tem a grandeza de Jesus. Deus se agradou em ser glorificado no nome de Jesus. Por isso que é interessante, para a glória de Jesus, ou seja, Deus é glorificado quando as pessoas se ajoelham e dizem, Jesus é Senhor. Essa é uma confissão de fé. É a confissão de fé que nós fazemos. Então, lugares aqui, ele está nos lugares celestial, mas todo o poder, seja neste século, que geralmente pensava o século seguinte, o éon seguinte, vai ser melhor, vai ser muito melhor. Na verdade, são duas esferas, duas realidades. A que nós vivemos e a que vem. E pôs todas as coisas, versículo 22, todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja. É a primeira vez que aparece a palavra igreja nessa carta. Essa carta trata da igreja gloriosa. E é uma dica aqui, para quem vai ler e estudar a Escritura, você deve notar algumas expressões, na sua leitura, quando se repetem muito. Essas palavras que se repetem muito, podem ser a chave para você entender a teologia e a mensagem do autor. Digamos, Mateus, uma palavra que aparece em Mateus do começo ao fim é justiça, justo. Se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, dos escribas e fariseus, de maneira alguma vocês entram no reino dos céus. Estou misturando as falas aqui, né? Entrarão no reino dos céus. Então, justiça é uma palavra-chave. José é chamado de justo. José, sendo justo, não querendo infamar, resolveu deixar Maria secretamente. Então, essa palavra é chave em Mateus. Mas também tem o outro lado, palavras que aparecem pouco, também podem ser chaves. Por exemplo, aqui nesse texto de Efésios,
essa palavra igreja é uma palavra-chave. Ele está tratando da igreja, mas ele guarda a palavra para ser usada num determinado momento. Vai aparecer num ou outro, mas o que ele está dizendo nisso, quando se usa uma vez, a primeira vez, igreja? Em outras cartas ele já começa dizendo a igreja. Como ele está tecendo uma eclesiologia, uma teologia a respeito do saber sobre a igreja, todo esse plano maravilhoso tem a ver com a igreja. A igreja não é, de jeito nenhum, um detalhe. Algumas teorias dizem assim, não, Deus queria fazer alguma coisa e como não deu certo, daí ele inventou a igreja. Não é assim. A igreja já está pensada em termos de Deus, da vontade divina, bem antes da fundação do mundo. É o que diz o capítulo 1, versículo 3. Ou seja, a igreja não é um acidente de percurso. A igreja é o povo de Deus, a nova humanidade revelada em Cristo Jesus. E os membros da igreja, as pessoas que são chamadas aqui de santos e fiéis, fazem parte dessa maravilhosa expressão da salvação, do amor de Deus. Então, o fato dele usar mais uma vez igreja, ou pelo menos a primeira vez igreja, é porque tudo o que ele disse é mais ou menos assim, que vocês entendam o plano de Deus para a igreja. O plano de Deus para a igreja. A igreja, então, o nosso irmão está pedindo, vamos orar para que a igreja tenha um avivamento, um reavivamento. É importante fazer isso, porque é para isso que o Espírito Santo foi dado. Esse é o plano de Deus. É mais do que uma denominação. Não estou falando de denominação, estou falando de igreja, eclesia, do povo que é chamado para proclamar a maravilhosa graça, o poder, a pessoa de Deus. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, também é o cabeça da igreja. O cabeça de igreja, o que falei, né, a palavra usada, já viu falar de, está com cefaleia, uma dor de cabeça? É cabeça, cefalia, é a palavra usada para a igreja. Né? Então, ele é o cabeça. E aí ele vai dizer uma coisa que nós devemos, a Paulo mesmo, a qual é o seu corpo. Poderia ser uma organização. A igreja ser uma organização. Tem que ter, ser pessoa jurídica para ser uma igreja e assim por diante. Mas não é desse jeito que Deus imagina. A igreja é um organismo. Por isso que se fala de corpo. É a extensão de Jesus Cristo. É um mistério. O apóstolo Paulo vai dizer isso no capítulo 5. Alguma coisa misteriosa aí que Deus resolveu se mostrar na igreja. Quando o apóstolo Paulo cai, alguns dizem do cavalo, os outros, ninguém sabe direito, porque o texto não diz cavalo, mas ele cai lá na estrada de Damasco, né, ele cai lá no chão, ele diz assim, quem és tu, Senhor? Ele pergunta, quem é, Senhor? Quem é? E Jesus fala, por que me persegues? Quem, Senhor? A igreja, o povo de Deus. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus. Fazer mal a essa igreja, que é o povo de Deus, é fazer mal a Jesus. É claro que a igreja não é, ainda que seja santa, essa carta vai falar disso, ela é uma igreja que também é pecadora. Então, tem essa tensão. Pessoas que deixam a igreja, porque eu pensei que era só gente perfeita, eu saí de lá. O perfeito saiu. Né? A pessoa perfeita saiu. Na verdade, é um pouco de infantilidade, mas isso não tira de nós a responsabilidade de sermos a expressão de Jesus. Isso é muito claro, o apóstolo Paulo vai dizer isso na segunda carta aos Coríntios, quando diz, graças a Deus que em tudo nos conduz em triunfo. E ele vai dizer, olha, por meio de nós manifesta o bom perfume de Cristo. O bom perfume, para alguns, é perfume para a vida, para outros, é perfume de morte para a morte. Uma hora dessas a gente vai falar sobre esse texto com mais cuidado. Mas aqui, Jesus é o cabeça da igreja, a igreja é o seu corpo e a plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Veja quantas repetições. Tudo e todas. Essa é a grande maravilha, o grande mistério de o aspecto de Jesus agora ser, vamos dizer assim, ele é onipresente. Jesus é onipresente, de fato, como Deus, mas é onipresente também na igreja. A igreja tem que saber a sua vocação, o seu chamado é para quê? Para manifestar a pessoa de Jesus Cristo. Quando nós oramos aqui pelas pessoas que estão doentes, pelas pessoas que estão
com dificuldades, não é que a gente está fazendo um capricho, não é um capricho. Nós estamos falando orando dessa forma, porque nós entendemos que Deus é o Senhor, Jesus é o Senhor, e Ele cuida de todos os aspectos da vida do cristão, dos cristãos, da igreja. É nesse sentido. E é claro que Ele vai atender conforme a sua vontade. Mas Ele atende justamente porque somos povo dEle. Não é porque a gente tem algum mérito a mais. A carta aos Efésios vai enfatizar muito a graça de Deus, revelada em Cristo Jesus. Essa é a primeira oração que Paulo faz nessa carta. Nós vamos ter uma outra oração. 2 vezes o apóstolo Paulo ora. Isso não é muito comum. Isso não é comum, na verdade. Na carta aos Efésios, então, você tem a oração antes de mostrar mais profundamente o que significa ser igreja. Como aconteceu essa salvação? Depois de ter falado no capítulo 3, então ele vai falar sobre o seu ministério, depois ele termina com uma oração. Uma oração no começo, uma oração no fim. Ou seja, a vida com a palavra tem a ver com a oração tem a ver com a palavra. A oração é a palavra já feita na nossa vivência, na nossa manifestação, na nossa apresentação de Jesus Cristo. Dá para falar mais coisas, né? Muito mais. Mas eu quero desejar que os irmãos e irmãs venham aqui outras vezes para ouvir se é verdade ou não é, né? Então, eu peço que vocês sejam desafiados. Nós não sei quanto tempo eu me arrisquei a fazer esse estudo aí falei para o Doni, depois eu comecei a perceber que eu não devia ter falado isso. Porque toda vez agora eu tenho que vir aqui quarta-feira e falar um pouco mais, né? E às vezes a gente está aprendendo. Mas é bom essa participação. Vamos orar, meus irmãos?